Mais informações ao vivo agora. O presidente Lula oficializou o reajuste do salário mínimo. O decreto começa a valer já na virada do ano. E a Janaína Camelo participa com a gente direto de Brasília. Tem mais detalhes a respeito dessa ação do presidente. Janaína, bom dia, bem-vinda. Muito bom dia para você, Nonato. Bom dia para todo mundo que assiste a gente aqui na Jovem Pan News. Olha só, um reajuste de quase 7%. Exatamente de 6,79%. Então, o salário mínimo sai de R$ 1.518, que é o que foi pago até esse mês, até dezembro, para R$ 1.621. Então, uma alteração ali em valor real de R$ 103. Isso já fica valendo, como você disse, Nonato, a partir do salário referente ao trabalhado, ao que foi o serviço prestado no mês de janeiro. Então, o salário que for pago em fevereiro do ano que vem, referente a janeiro do ano que vem, já vai ter esse reajuste aí de quase 7%. Foi publicado no Diário Oficial da União de ontem, assinado pelo presidente Lula, já tinha essa expectativa mesmo de fato que fosse publicado ontem, já tinha tido a informação antecipada antes do Ministério do Planejamento de que o reajuste seria esse, mas aí foi oficializado mesmo na publicação do Diário Oficial dessa quarta-feira. E aí, só para entender bem rapidinho como é que é feito esse cálculo para o reajuste do salário mínimo, ele considera o Índice Nacional de Preço do Consumidor, o INPC, de novembro. E aí, em novembro, o indicador avançou ali 4,18% em 12 meses, né? Conta a partir de novembro, 12 meses antes. E também o valor tem que considerar o seguinte, o ganho referente ao crescimento da economia de 2 anos antes. E em 2024, cresceu ali 3,4%. Então, depois desse cálculo todo, aí é feito ali o reajuste de fato de como que vai ser, que todos os anos acontece um reajuste do salário mínimo. Nesse ano é esse reajuste de quase 7%, então uma diferença de R$ 103, já oficializado pelo presidente Lula, que é o que vai ser pago a mais no salário a partir do ano que vem, a partir de fevereiro, então referente a janeiro. Viu, Nonato? É com você. Tá combinado, então. Janaína Camelo, direto de Brasília. Muito obrigado, Janaína. Volta daqui a pouquinho. Esse é assunto para a gente abordar aqui também os nossos comentaristas. Diego Tavares e Mônica Rosenberg estão com a gente nesta manhã. Vou começar essa rodada por você, Diego. Um aumento acima da inflação, que possivelmente vai bater ali 4,41, 4,50, algo desse gênero, é essa a expectativa. Mas, de qualquer modo, se a gente pegar alguns institutos, ainda não é o salário mínimo ideal para que as pessoas possam suprir todas as suas necessidades. É o possível? Está um pouco além daquilo que o governo poderia oferecer? Qual é a tua visão, Diego? Olha, Donato, muito longe daquilo que seria necessário. Eu peguei ontem a média dos institutos que fazem esses levantamentos de qual seria o salário mínimo ideal. Seria algo em torno de R$ 7.000. Então, o salário mínimo brasileiro acaba sendo aquela coisa que lembra um slogan antigo de um veículo que era muito comercializado aqui no Brasil. Ele é compacto para quem recebe e acaba sendo gigante para quem paga, porque nós sabemos que existe ainda, além do salário, os encargos do Estado, que são pagos também pelos empregadores. Hoje, o salário mínimo de R$ 1.621, que foi reajustado pelo presidente da República, acaba custando para o empregador brasileiro mais de R$ 3.000. E com isso, nós inviabilizamos que a grande maioria das empresas sequer contrate um funcionário. Nós temos hoje cerca de 70% das empresas, dos CNPJs registrados no Brasil, sem um funcionário sequer. É aquela coisa, quando nós garantimos muitos direitos sob o pretexto de proteger o trabalhador, muitas vezes o que nós estamos é inviabilizando o próprio trabalho. Se os nossos governantes se preocupassem mais com os fatos, com a realidade, do que com narrativas, sequer seria necessário um salário mínimo, como nós temos situação semelhante na Dinamarca, na Finlândia, na Itália e em muitos países com economia desenvolvida. Quando nós damos liberdade ao setor privado, o salário mínimo se torna algo desnecessário. O empregador tem condições de pagar um salário muito mais digno, muito maior aos seus trabalhadores. Agora, aqui no Brasil, realmente a gente precisa fixar um salário mínimo, porque com o peso que o Estado faz sobre a iniciativa privada, dificilmente os empregadores têm condições de garantir
todos os direitos. O resultado desse tipo de política econômica que não olha para a produtividade para fixar os seus indexadores é realmente um mercado com altíssima informalidade e com a grande maioria das empresas, como eu disse, sem condições de contratar um funcionário. Mônica, salário mínimo com aumento de R$ 103 vai para R$ 1.621, assim como a nossa repórter disse. Longe de ser o salário mínimo ideal, assim como o Diego disse agora para a gente também, mas com impacto nas contas públicas. Paula, é exatamente esse o grande problema da discussão do salário mínimo. Ele nunca será suficiente para atender às necessidades básicas da sociedade brasileira, porém ele custa muito caro para o governo porque ele é justamente um indexador. O Diego disse muito bem, os outros países não têm esse conceito do salário mínimo que serve para indexar. Então, quando você está aumentando o salário mínimo, você está aumentando o custo da previdência, porque ele aumenta automaticamente todos os custos de previdência, BCP, essas despesas que o governo tem e que automaticamente reajustam cada vez que você mexe no salário mínimo. Então, é uma questão que vai muito além de simplesmente proteger os direitos daquele trabalhador que está com o piso salarial. Inclusive, existem contratos de trabalho indexados pelo salário mínimo, né? Não oficialmente, porque não pode, mas que a pessoa sabe que ela ganha 3, 4 salários. E aí, esse aumento que está acima da inflação, porque uma coisa é você reajustar para dar a perda da inflação. Então, a inflação vai comendo o salário do trabalhador durante o ano e você, quando termina o ano, fala, nós vamos te recolocar no nível para você ter poder de compra, poder comprar com aquele salário a mesma coisa que você comprava antes da inflação comer o seu salário. Mas quando você aumenta acima da inflação, você está alavancando a dívida pública e no final quem vai pagar essa dívida é o próprio trabalhador.